Olá pessoal, neste vídeo, depois de ver muita teoria nas aulas anteriores, né, sobre margens, bordas, box model e elementos bloco em linha, a gente vai agora fazer uma coisa mais simples, que é criar a estrutura geral do site do curso. Então o site que a gente está construindo aqui é este. Então você tem um site de 4 seções, né, aqui é a Home, Empresa, Serviço e Contato. Nessa lição a gente vai criar a estrutura de blocos gerais na parte de HTML e já colocar alguma coisinha ali de CSS, só questão de estrutura para preparar a página inicial do site para receber a primeira parte do conteúdo, isso na unidade 3. Então eu tenho dois arquivos abertos aqui, os arquivos que a gente criou na lição 1, que é o index.html e o estilos.css, né? Então a gente tem uma ligação aqui com estilos.css. Esses arquivos eles estão disponíveis na lição de boas-vindas aqui do curso, para quem está inscrito no curso, ou então no GitHub, aqui github.com/Guilherme Miller, em HTML e CSS na prática, unidade 2, 2.4, pasta 1, início. Então nessa lição a gente vai criar a estrutura geral do site. E a gente vai começar a fazer isso, apesar de várias tags HTML5 que a gente tem para usar para esse fim, a gente vai usar só a tag div, que é a tag bloco genérica, vamos dizer assim, que pode ser usada para fazer qualquer tipo de bloco no site. Então lembrando da aula passada de elementos bloco em linha, a tag div é uma tag em bloco. Então, geralmente, o cabeçalho, a parte de conteúdo do site, o rodapé, você pode estruturar ela usando div, né? Antes do HTML5, era sempre utilizado div para isso. Nesse caso, a gente vai usar div porque é uma abordagem mais simples. E daí, lá no final do curso, a gente vai ver como que faz a substituição dessas divs por tags mais específicas. Então, vendo o layout aqui da Home, vocês podem ver que segue uma estrutura padrão assim, de website. Né? Então, uma dúvida que muita gente me passa é a seguinte: por onde que eu começo a construção do site? Né? Então, a dica é começar pelos blocos gerais do site. Então, eu tenho que pensar como que eu divido isso daqui em blocos com os quais eu possa trabalhar depois com HTML e com CSS. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai criar uma div para o cabeçalho, uma div para o menu, a logo a gente vai criar em lições posteriores. Essa foto aqui também a gente vai criar em lições posteriores. A gente vai criar uma div para esse conteúdo como um todo, uma div para o conteúdo principal, uma para o conteúdo secundário e uma para o rodapé. Com isso a gente já consegue ter uma estrutura básica para iniciar o trabalho nas próximas lições. Então, abrindo aqui o editor de texto, eu vou criar uma div com a id de cabeçalho. Então, div id cabeçalho, e aí fecha a div. Seguindo, tem uma div com a id de menu principal, né? E daí aqui na lição vocês vão ver que eu deixei um comentário no cabeçalho. Aqui colocamos a logo. Então esse aqui vai ser na sequência. A gente depois vai colocar a logo aqui na lição de imagens. Depois do cabeçalho, uma div para o conteúdo, tendo uma div de conteúdo principal e conteúdo secundário. Então, essas ideias que eu estou colocando aqui vão ser usadas depois pelo CSS para que a gente possa ter uma referência lá dentro do CSS a estas tags HTML. E por último, a div rodapé. Então essa daqui seria uma estrutura básica para começar o site.
Se você ver aqui na lição um pouco mais para frente, você vai perceber que tem uma div a mais aqui, que é essa div site. Então aqui na lição também digo que é útil para, mesmo que a gente não use em todo o site, eu sempre gosto de ter uma div englobando toda a estrutura do site. Com isso fica mais fácil de você, por exemplo, aplicar uma margem para o site inteiro, ou então aplicar uma borda para o site inteiro, ou pôr um fundo para o site inteiro, né? Então isso facilita bastante o trabalho de uma forma geral. Então eu recomendo que sempre use um elemento que englobe todo o site, para que você possa, se for necessário, trabalhar com isso dentro da parte de CSS. Então essa estrutura aqui é bem simples para começar, mas você vai ver que ela vai continuar assim até o final do processo, né? Apesar de ela ser simples nesse momento, ela vai ficando mais complexa, mas se você observar a base, vai ser uma coisa desse tipo. Se eu atualizo a página aqui no navegador, você vê que não aparece nada. Mas se eu ver o código aqui, que o atalho geralmente é Ctrl U, você vai ver que as tags já estão aqui. E para finalizar essa lição, eu vou colocar aqui alguns comentários daí na parte de CSS. Então o comentário com CSS é feito com esse barra asterisco e depois termina com asterisco barra. Aqui no estilos.css eu só vou colocar alguns comentários para iniciar esse arquivo, né? Esses comentários não vão fazer nada por enquanto, senão organizar esse documento para que a gente possa se achar, vamos dizer assim, depois que a gente começar a fazer os estilos. Um arquivo de CSS mesmo para um site pequeno fica em torno de 1000 linhas, de 600 a 1000 linhas ou até mais. Então, com toda essa quantidade de código, é bom que a gente tenha um mínimo de organização. Então a organização que eu uso de uma forma geral é a seguinte: eu começo com padrões e reset, que é o que? Padrões para tags, a gente vai definir assim, aparências padrão para alguns tipos de elementos. E reset quer dizer que a gente vai tirar alguns estilos padrão que o próprio navegador coloca, né? Então, por exemplo, se eu ver essa página aqui, mesmo ela estando em branco, se eu inspecionar a tag body, você vê que tem uma linha amarela ali em cima. Essa linha amarela é uma margem que o navegador coloca por padrão. Então, geralmente, antes de começar o desenvolvimento de um site, eu retiro essa margem, né? Cada desenvolvedor vai ter o seu estilo nesse caso. Tipografia e cores. A gente vai colocar aqui estilos para títulos, estilos para links, cores de fundo de alguns elementos e também uma parte mais de regras gerais. Em estrutura, a gente vai colocar o grosso do layout do site. Então, posicionamento de cabeçalho, de logo, de menu, estilização de menu, posicionamento de colunas, os estilos de rodapé. Então, essa aqui vai ser realmente a estrutura principal do site. Em estilos específicos de seção, aqui a gente vai colocar, como o próprio nome diz, estilos que são só para home, ou às vezes algum estilo que vai ser só para a parte de serviços, só para a parte de contato e assim por diante. Em formulários e tabelas, a gente vai colocar estilos respectivamente para formulários e para tabelas. E em classes de uso geral, a gente vai colocar algumas classes aqui que são mais utilitárias, como por exemplo, uma classe para alinhar o texto para a esquerda, ou uma classe para alinhar o texto para a direita. Ou então na parte de layout também a gente vai ter algumas classes ali que a gente vai precisar usar para auxiliar no nosso processo de layout. Então essa seção aqui vai servir para isso, para essas classes utilitárias. Então por essa lição seria só mais essa estruturação geral da parte de HTML e CSS. Então o CSS a gente não começou ainda por estilos, porque na unidade 3 a gente vai começar pondo os estilos de texto principalmente, né? E na parte de HTML a gente já começou a colocar alguma coisa aqui, que é essa estrutura geral de divs, né? Você vai ver que ao longo do curso ela vai ficando mais complexa e mais completa também,
até a gente conseguir chegar nesse resultado aqui. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima.